tem muita animação, movimento. Pregam e falam que nós estamos atravessando os últimos dias da igreja na terra. Eu quero dizer para os irmãos que essa minúscula coisa que está acontecendo, que o mundo já está em pânico, é só o pré-anúncio do princípio das dores, de acordo com o que diz a Bíblia. Mas não é motivo para a igreja estar em pânico. Eu quero afirmar isto para todos que ouvem, que chegar essa mensagem. Não é motivo para a igreja estar em pânico, porque se nós formos observar lá no Egito, quando o povo chegou à época da última praga, Deus mandou que Moisés imolasse um cordeiro, um novilho, e ungisse os umbrais das portas do povo hebraico, para que o anjo da morte, quando passasse, não entrasse na casa. Nós cremos no poder do sangue de Jesus Cristo. E se você crê no poder do sangue de Jesus Cristo, não há motivo para terror ou pânico dentro do povo de Deus, dentro da igreja. Louvado o teu nome, Jesus. Porque o Senhor já selou, eita glória, com o seu sangue a vida dos seus servos, a tenda do seu povo. E se nós cremos nisto, meus amados irmãos, vamos pôr isto em prática. Não vamos nos desesperar. Aonde está a nossa fé, a nossa confiança? Nós não podemos desafiar a natureza, desafiar as potestades malignas, desafiar as enfermidades. Não está se falando nisto. Mas está se falando em nós não nos assombrar, em nós não vivermos assustados. Vamos deixar de ir para a igreja por causa disso. É isso que o diabo quer. Essa época agora o diabo vai derrubar mais crente do que nunca derrubou na vida. Porque muita gente está deixando de ir para a igreja. E se indo todo dia para a igreja, já é do jeito que é frio. Imagina não indo. Todo ser vivente que deixa de ir à fonte da água, ele morre de sede. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é água para nossas vidas. Aleluia, Deus. É fonte que jorra. E nós precisamos estar unidos. Quero deixar esse recado para a nossa igreja e para todos os que vão ouvir e assistir o vídeo desse estudo de hoje, do capítulo 6 de Romanos. Aleluia, Jesus. Não vos assusteis, como disse Jesus aos discípulos, é só o princípio das dores. A igreja só precisa estar pronta, estar preparada para ir para o céu de glória. E se nós estivermos apavorados, como nós vamos ter certeza que estamos preparados? Espírito Santo de Deus. A vontade de Deus é que a igreja se alinhe à sua doutrina, que a igreja se comungue com seu Espírito, o Espírito Santo, para que possamos estar em um só corpo, para quando a trombeta zoar, os anjos tocarem a trombeta, o Senhor vir buscar o seu povo, a sua igreja está firme. No capítulo 5, estudamos que a esperança dá segurança. E quem tem esperança, quem tem fé, quem tem segurança, quem tem perseverança, não se confunde. Mas as igrejas, enfim, estão confundidas, se desgrudando, se despregando da verdadeira fé. E deixamos essa reflexão
para a gente meditar. Eu estou pronto para ir para o céu de glória? Aleluia, Jesus. Aleluia. Uma outra parte, irmãos, as pessoas não só no Brasil, mas no mundo inteiro, não temem a Deus, mas temem uma doença. Nós precisamos temer a Deus e obedecer, porque só Deus pode fazer os sinais e maravilhas em nosso meio, em nossa vida, em nosso povo, em nossa igreja, né? Observamos, portanto, iniciando, nós estudamos até o capítulo 5, a importância de Abraão, a importância de nós, como pai também. Adão hoje ainda continua no estudo, trazendo como pai Adão, mas como o velho homem. Hoje nós vamos falar sobre o velho homem e a nova criatura. Que diremos, pois, versículo 1, que diremos, pois, permanecermos no pecado para que a graça seja mais abundante? Essa colocação, irmãos, dá muito se do crente duvidoso, pé dentro e pé fora. Se eu pecar, Deus vai me perdoar, eu vou me reconciliar amanhã. Há uma alusão muito grande na sociedade, ou seja, no povo de forma em geral, que transgride a palavra de Deus na certeza que vai ser perdoado. Mas, se nós formos observar no versículo 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando nós falamos mortos para o pecado, nós falamos no velho homem, na nova criatura, naqueles nossos rudimentos que o próprio apóstolo fala que para não fazermos mais as coisas que fazíamos antes. O velho homem é exatamente o desejo para a iniquidade, para pecar continuamente. É o desejo de contradizer a palavra de Deus, é o enfado de não ouvir a palavra de Deus. Nós observamos que a graça abundante teve o pecado da seguinte forma, vamos deixar bem mais claro. O cidadão pecou, mas ele está no velho homem. Ele cometeu crimes e mais coisas horrendas diante da sociedade, diante da lei dos homens, diante da lei de Deus, diante da graça, cometeu muitas coisas, mas ele era o velho homem, ele estava no velho homem, ele ainda não era nova criatura. Se nós formos observar no versículo 6, ele nasceu uma nova criatura, por causa da ressurreição de Cristo. Agora sim, ele fez todos os seus pecados, porque ele era o velho homem. Mas quando ele aceita Cristo, Cristo lá na cruz do Calvário pagou pelos nossos pecados e nos transformou em uma nova criatura. Vamos observar 3 valores importantes na crucificação. Um deles, a própria cruz. A cruz é sinal de maldição. Por que sinal de maldição? Porque Jesus foi maldito nela em nosso lugar. Não significa que ela é maldita, o símbolo dela, mas o sinal de maldição, porque Jesus se tornou maldito em nosso lugar naquela cruz. O segundo valor importante que nós podemos observar lá na cruz do Calvário, a forma de demonstrar o perdão, a forma de perdoar. Quando aquele homem disse, ainda hoje estarás, não é isso?
E Jesus responde para ele: ainda hoje estarás comigo. Quando aquele homem confessou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se nós formos observar, esse valor é tão importante que aquele homem foi salvo, foi perdoado os seus pecados. Ou seja, o velho homem morreu ali e nasceu imediatamente o novo homem, Jesus Cristo, na vida dele. A salvação na vida dele, a luz na vida dele, e ele sai das trevas para a luz. Se nós tivermos a colocação de que nós não somos merecedores, sim, não somos merecedores, mas quando nasce em nós, ou quando nós renascemos, dessa vez uma nova criatura, agora sim, agora nós podemos tomar posse do novo homem, Jesus Cristo, em nossa vida. Muitas pessoas oferecem chave de carro: tome a posse aí, tome a posse. A nossa posse, que interessa, é a nova criatura. Aleluia. Porque é esse que vai para o céu de glória. Glória a Deus. Bens materiais, coisas materiais, não conta, não soma na glória eterna. Mas, quando o velho homem é renunciado, entra, portanto, o novo homem, a nova vida. Versículo 2: de modo nenhum, nós que estava morto, veja bem, nós que estava morto, não podemos agora que já vivemos, continuar pecando. Como falei ainda agora no início, que às vezes a pessoa, não, depois eu me reconcilio, é só hoje aqui, é só hoje ali, depois eu me reconcilio. Nós, de modo nenhum, na palavra grega, essa palavra, essa frase, ela é colocada como repugnação de Deus com qualquer coisa. É o sentido dela. Nós, de modo nenhum. Ou seja, Deus repudia essas atitudes de pecar de novo para se reconciliar. Essas atitudes de duvidar, de brincar, de desafiar o perdão de Deus. De modo nenhum nós podemos fazer isso. Versículo 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Neste ponto, sepultado com ele no batismo. Por que o crente é importante batizar-se? Veja bem, o batismo não foi consumado no significado espiritual dentro de água. O batismo é na cruz. Nós fomos mortos, o velho homem foi morto na cruz do Calvário. Ali foi o batismo que gera a salvação. Aleluia, Jesus. Tem muitos membros que não vão para o céu. Se afastou de novo, caiu no mundo, caiu nas drogas, não vai. Mas o batismo da cruz do Calvário e semelhança daquele homem, ainda hoje tu estarás comigo, ali é o batismo de vida com Cristo. Para quando ele ressuscitou, nós levantássemos agora no mundo espiritual uma nova criatura. Glória a Deus. Os antepassados também morreram ali e também nasceram ali. Os profetas, os sacerdotes, os patriarcas, os homens que serviam a Deus. Aquele sacrifício vicário de Cristo. É importante a gente entender que é o sacrifício único e salvadorengo. Então ali, o velho homem ficou pendurado, traduzindo naquele homem que era criminoso que lá estava. Cada um
um de nós temos uma alma adâmica, a forma de Adão, o estilo de Adão. Mas quando nós voltemos de um novo nascimento, deixa de ser uma alma adâmica para ser uma alma Cristo, uma alma cristã, uma vida cristocêntrica, completamente agora em Cristo. Aleluia. Sem para um lado e para o outro, completamente centrado no Cristo Salvador. É diferente. Vamos observar ainda neste versículo. E fomos, versículo 4, né? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus ressuscitou em glória e para a glória do Pai. Nós nascemos uma nova criatura para estar em novidade de vida. Lá em João capítulo 14, ele já disse que vai nos levar para a glória do Pai. Glória a Deus. Olha a distância de uma coisa para outra. Quando nós saímos da velha criatura, do velho homem, para uma nova criatura, nós vamos agora ter novidade de vidas. Jesus, quando saiu, ele foi para a glória do Pai. Mas ele disse: eu vou e voltarei e vos levarei para onde eu estiver, vós estáis também. Eita glória. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, o vulgo não teria dito. Eita Deus poderoso. Aí a igreja agora irá para a glória do Pai. Aleluia. A glória eterna do Pai. O versículo de ponto a ponto é fácil para a gente encontrar o significado. Vamos em frente. 5. Porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Cristo morreu. O que os irmãos acham? O corpo físico de Jesus Cristo precisava voltar para o pó da terra, não é isso? Porque ele era carne e osso de Maria. Cristo, Deus vivo, o tempo todo na sua glória na terra, fazendo sinais, maravilhas, cumprindo o dever do Pai. Então ele tinha poder e tem poder para transformar o corpo em corpo glorioso. A semelhança disso, apóstolo Paulo afirma em Coríntios capítulo 15, do versículo, parece que 48 em diante, né? Que nós, os vivos, será transformado em um abrir e fechar de olhos. Os vivos não vão passar, não vão se tornar pó da terra, assim como Jesus não foi para o pó da terra, foi sepultado, ressuscitou e foi transformado para subir para o Pai. Olha a diferença da colocação. Por isso é que quando nós vamos nascer em nova criatura, não passaremos mais pela morte, mas sim a vida e vida eterna. A outra colocação importante para esse esclarecimento dessa parte é que quando Deus, vejamos uma coisa, cumpre a sua palavra em Maria, a promessa do Messias. Maria engravidou-se, teve a criança e depois tiveram que fugir
para o Egito. Vejamos uma colocação importante, irmãos. A palavra de Deus precisava cumprir de uma forma que nós pudéssemos entender hoje o significado disso. Egito escravizou o povo. Depois, o Egito hospeda o Filho de Deus, o Rei dos Reis. Olha a coisa maravilhosa quando a gente vai observar esses detalhes com relação ao velho homem. Ele teria que ter a sua participação no plano da salvação. Quando nós vamos observar nos dias de hoje, ao desenvolver da igreja na terra, nós vamos entender muitos homens e mulheres são capacitados por Deus para fazer a obra. Às vezes a gente pensa assim, aquele ali nunca vai dar um crente, não é? Mas foi o Egito que hospedou o povo de Deus, o Filho de Deus. Foi o Egito. Só para a gente ter uma colocação no assunto. Não foi Jerusalém. Não foi. Foi o Egito que agregou, que recebeu, que escondeu, que eles foram morar lá, enquanto as coisas mudassem a história. Se nós formos observar a colocação nos nossos dias de hoje, quantas vezes nós não vamos testificar para alguém porque tememos, mas Deus já preparou a nossa ida e a nossa volta. Glória a Deus. Mas o nosso medo não deixa, o nosso pavor não deixa. Vamos para o versículo 10 e 11. Pois quanto a ter morrido uma vez, morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Voltando ao assunto com relação ao batismo. Todo crente precisa passar pelo batismo nas águas, porque ali é o símbolo, é a importância, é a figura do sepultamento e o novo nascimento. Hoje não vamos mais acompanhar o Cristo sendo crucificado na cruz, mas vamos atender de acordo com a sua palavra, entender o significado da cruz, entender o significado do batismo, entender o significado do velho homem. O velho homem porque ele morre, e morre no pecado. E quando o novo homem vive, como já citamos, ele vive para a vida, para Deus. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. A colocação da fase B do versículo 10. Mas quanto a viver, muita gente, estou falando nós, nessa terra, nós deixamos de priorizar o viver para Deus. Claro, nós temos nossa necessidade, nossas precisões, e isso é importante. Nós cumprimos as nossas responsabilidades com os nossos negócios, com a nossa família e com a nossa vida, mas isso nós não deixaremos de viver para Deus. Quando se deixa de viver para Deus é quando se volta para o velho homem, quando se volta para o pecado, deixou de viver para Deus. Porque tem pessoas que entendem, pastor, eu agora não vou mais trabalhar, eu quero viver só no evangelho, eu quero ir para ali, quero ir para acolá. Não, você plantou para isto? Você não plantou para isto. Quem vai lhe manter? Quem vai lhe suster? Só para entendermos, tem pessoas que nem casar às vezes não casam, porque vai fazer obra, mas fica malinando com pessoas alheias. De que adiantou? Então antes ele tenha a família dele, a esposa ou o esposo, dependendo do caso, e servir a Deus, e viver para Deus. Glória a Deus. E viver para Deus. Versículo 11.
assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que significa isso? O pecado é o tempo todo em nossa mente. Aquele que disser que não cogita para o pecado é mentiroso, já está pecando, porque é mentiroso. Cogita sim o pecado, mas ele precisa entender: eu já estou morto para o pecado, eu já nasci para Cristo, isso aqui não é mais para mim, isso aquilo ali não é mais para mim, eu não vou mais fazer aquilo, porque a consciência da libertação pela palavra de Deus é fundamental. Nós entendemos o nosso lugar, a nossa honra, a santidade. Existe mais uma coisa, irmãos: a santidade não é feita pelos nossos méritos, não é feita pelas nossas mãos. Nós não podemos tornar-nos santos nós mesmos. Só quem faz isso, a terceira colocação lá na cruz: o sangue de Jesus Cristo que purifica pecado. Aleluia, Deus. Nós falamos da cruz, o valor, e falamos o valor do perdão na cruz. Agora vamos falar do valor da santidade na cruz. Foi o sangue de Jesus Cristo. É o que purifica pecado. É o que o apóstolo João disse: manter comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho amado, nos purifica de todo pecado. Então, quem purifica o pecado e santifica é o sangue de Jesus Cristo. De que forma nós olhamos? De jeito nenhum nós podemos chegar a esse patamar sem ter fé, sem ter confiança, sem perseverar, sem ter certeza que Deus é Deus em nossa vida. Não podemos chegar à santidade. Só podemos chegar à santidade quando nós entendemos isto. Eu não sou mais o velho homem, não devo fazer mais isto. Existe filho, pai que educa filho dizendo assim: tu me respeita porque eu sou teu pai. Que isso? Ele sabe que tu é pai dele, ele sabe que tu é mãe dele. Não é preciso você dizer isto. O crente não é preciso dizer isto para Deus. Ele tem que ter consciência que ele é filho de Deus. Ô Senhor, me abençoe porque eu sou teu filho. Deus não sabe. Deus sabe. O que precisa em nós é a santificação para receber. Aí o que Jesus diz? Buscai primeiro o reino do céu e depois tudo vos será acrescentado. Deus sabe de todas as coisas. Não é? Como o apóstolo fala claramente aqui sobre a posição do nascimento em Cristo. Ele sabe, não é? Que nós nascemos, que você nasceu. Ele sabe que você está sofrendo as dores. Ele tem certeza disto. Mas a nossa falta de fé, de confiança, de perseverança gera um grau de falta de santidade e não recebemos as bênçãos, porque não nos conseguimos entrar no padrão da santidade que Deus quer para isso. Versículo, vamos dar uma mudada para o... eu mudei aqui a folha dizendo. Ia voltar para o 5. Vamos passar para o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha, o que significa o pecado reinar em nossa vida? Os textos estão bem claros quando nós vamos observar sobre o que é rei. Rei é um cidadão que manda em tudo, não é isso? Que governa em tudo. Você sabe por que o crente às vezes não prospera espiritualmente? Porque o rei ainda não é Deus. O rei ainda é o pecado.
Um pecadinho aqui, um pecadinho ali, uma coisinha ali, se ele não faz mal. O pecado domina. E o apóstolo Paulo aqui repreende, porque não podemos mais ser dominados pelo pecado. Como diz o último versículo, que o salário do pecado já sabemos, né? É a morte. Então, se nós formos entender que o Rei Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, é esse que manda em nossa vida. Então podemos dizer, como disse o profeta Ezequiel: Senhor, faz de mim o que tu queres. Elevado é o teu nome, Deus. Nós estamos nos entregando ao desejo do Rei. Mas eu não vou para a igreja hoje, porque hoje meu time vai jogar, né? Hoje é o campeonato, né? Eu não vou por isso, por aquilo outro, por aquilo. Tanto pretexto, pois quem manda ainda não é o Rei Deus. Infelizmente. Então precisamos refletir nesse versículo, quando ele fala: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não terá mais domínio. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo na vida do cidadão, na vida da cidadã, ela é quem conduz para os seus desejos ser apurados diante de Deus. Essa graça quer dizer o Espírito de Deus. O Espírito, nós estamos na época da graça. O Espírito de Deus é que vai nos conduzir à vontade, à trindade e à santidade que agrada. Quando Isaías contempla os serafins dizendo: Santo, 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 essa santificação precisa ser a trindade em nossa vida. Versículo 16: Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer? Sois servo daquele que obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se nós fosse dar um estudo só em cima desse versículo, o período não dava tempo, porque ele é muito importante. Então vejamos o seguinte: sabemos nós, eu não vou dizer vós, vou dizer nós, sabendo nós, né? A quem nos apresentarem por servos para lhe obedecer? Quem é que nós vamos obedecer? Falei agora sobre rei. Geralmente o rei é o que manda. Quem é nosso rei? É Deus ou é o pecado? Agora o versículo, o apóstolo Paulo coloca: sabei vós quem vos apresenteis para obedecer. É sincero a coisa. Quem nós apresentamos para obedecer? Quem nós vamos obedecer? Quem nós colocamos no nosso altar? Eu fiz uma colocação aqui uma vez, que toda pessoa que é umbandista, dono de terreiro, na casa dele ele tem um quarto cheio de imagens, né? O crente nem sempre tem um altar de Deus dentro da sua casa. Nem sempre tem um altar de Deus dentro do seu coração. Olha a colocação do versículo: se nós formos entender que Deus é nosso rei, o pecado não tem vez. Aleluia, Deus. Não tem. Só o Espírito de Deus. A gente se enche da palavra de Deus, porque ela não vai contra o choque dos nossos pecados. Eu não gostei do pastor porque ele exortou, ele exorta muito. Ele não sabe pregar, só sabe exortar. Então aquele coração, aquele altar está precisando escolher o rei. Está precisando escolher o rei. O soldado, ele morre pela honra do rei. O soldado, ele morre pela honra do rei. Amplificando mais, ele morre pela honra do seu país. E nós morreremos
pela honra do nosso Rei, oferecemos-nos até a morte pelo nosso Rei. Versículo 18: e libertados do pecado foste feitos servos da justiça. Quando fomos libertados do pecado, agora nós já temos consciência do que é pecado e do que não é, do que é bom e o que é ruim. Já temos consciência disto. É um passo para nós deixarmos de pecar. E quem nos dá esse discernimento é o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra também. Porque através do ensino é que nós vamos entender os significados de cada coisa, de cada importância. Versículo 20: porque quando eras servo do pecado, estavas livre da justiça. Nós já explicamos isso aqui, que a justiça, irmãos, o nome já diz, a justiça é coisa justa. E se você não conhece a justiça, você não sabe que está cometendo crime, você não sabe que tem pecado, você não conhece a lei, você não sabe. Então até aí você está livre pela sua inocência. Mas quando você já sabe e comete, aí você está sujeito à justiça lhe castigar. Isso é fato que nós podemos observar e comparar nos nossos dias atuais. Versículo 22: mas agora libertados do pecado, fostes feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Isso aqui é uma questão muito importante, irmãos. Quando nós fomos libertados do pecado, fomos transformados em servo de Deus. E o nosso fruto precisa ser visto. Precisa ser visto. Aquilo ali é uma irmã, aquilo ali é um irmão. Hoje eu fui tratar de um negócio ali. Primeira coisa que me perguntaram, né? Se eu era crente? Sou. Se era evangélico? Sou. Tá, tudo bem. Nós precisamos ter frutos. E quais são os nossos frutos? Como nós vimos nos capítulos anteriores, começa da nossa moral, do nosso comportamento, do nosso testemunho, da nossa vida pessoal. São frutos que as pessoas observam, que as pessoas vejam. Hoje teve um cliente que brincou lá no salão, quando ele disse que ele agarrou na mão dele, que ninguém quiser agarrar na mão dele, ele veio, mas esse aqui eu sei que agarra na minha mão, porque esse aqui é homem de Deus. Ele pode agarrar na mão e dar um abraço, não tem problema não, aqui eu sou servo de Deus mesmo. Ele disse, eu sei disso. Então todo mundo ficou com aquele, né? Com aquele receio, porque como ele se expressou. O caso foi questionar depois como ele se expressou. Vejamos uma coisa: quando nós evangelizamos, nós estamos fazendo frutos de evangelização para a salvação. Quando nós oramos, nós estamos fazendo frutos também dignos de salvação. Quando nós temos bons testemunhos, nós estamos dando frutos dignos de ser visto por alguém e gera arrependimento de alguém, reconhecimento de alguém, gera conversão de alguém. Aleluia, Deus. Os frutos do crente é importante. Jesus é a árvore e nós somos a folhagem que sara as nações. Você já imaginou o irmão cheio de confusão, cheio de disse-me-disse, cheio de contenda, como ele vai sarar alguém? Não tem como. Então os nossos frutos precisam ser dignos, retos de salvação. Ou falado, ou anunciado, ou observado. Na convenção de agora, de dezembro,
Veio uma irmã lá de Colinas e fez um comentário com a minha esposa da mensagem que a gente pregou lá. Nós precisamos sempre colocar em primeiro lugar: Deus é o meu rei. Eu sou só um soldado. O que eu devo fazer, meu Senhor? Eu sempre digo assim por onde eu chego. As pessoas veem, chegou o pastor, o presidente, tal. Digo, não, eu sou servo. Eu sou servo, só sou servo. Estou aqui para trabalhar. Porque quanto mais a gente se exalta, a santidade, a graça, o Espírito, a comunhão se afasta da gente. Último versículo. Como todos já sabemos, porque o salário do pecado é a morte. É fácil a gente falar isso, né? O salário do pecado. Em outras palavras, a recompensa de quem peca é a morte. O significado original é a recompensa de quem peca é a morte. Então, é triste para nós sabemos que a gente tem uma recompensa dessa, porque conhecemos a palavra, sabemos explicar, sabemos falar, mas vivemos ainda no pecado. Ou seja, nunca libertamos-nos do velho homem, nunca conseguimos acreditar diretamente no poder do sangue de Jesus Cristo para a nossa santificação. Aleluia, Deus. Mas o dom de Deus, o que significa o dom de Deus? Se nós formos observar João 3, 16, nós vamos entender que o dom de Deus é a vida eterna. Nós vamos entender que o dom de Deus era enviar o seu Filho, ser oferecido por nós pecadores, porque não tinha nenhum digno. Nós vamos entender que o dom de Deus representa tudo que é vivo, tudo que é vida. E se nós estamos falando que a velha criatura morre, não herda o dom de Deus, não herda essa benevolência que é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, a coisa mais importante para nós é termos certeza de que cada estudo que a gente está aprendendo, a gente está crescendo. Eu pelo menos estou. Para me falar, eu tenho que estudar. Eu não abro a Bíblia aqui na hora para ler, saltear versículos, porque a Bíblia, nós precisamos nos alimentar das palavras. Nós precisamos vivenciar com o Espírito Santo as palavras de Deus. Eu vejo que quanto mais a gente se esforça para ser santo, a gente não consegue. Mas se nós dobrarmos os nossos joelhos, vamos orar, entregar a nossa vida a Deus, dedicar a nossa atenção especial nas nossas orações. Vamos pegar esses 2 versículos aqui no livro de 2 Crônicas, para a gente concluir essa parte da santificação. Parece que minha Bíblia não tem mais, meu Deus. Pois bem, para a gente pegar um pouco sobre essa santificação, só para fazer uma reflexão na nossa vida atual, juntamente com a vontade do Senhor Deus para as nossas, para a nossa santificação. Que às vezes a gente quer que a gente seja santo de qualquer maneira, né? Repreendendo os outros, olhando defeito nos outros, fazendo isso, tá? Olha, eu estou fazendo, agora eu não faço. Quer fazer, tu faz, eu não faço. É quando a gente está se santificando. Mas quem faz isso é a graça de Deus. O versículo 12 diz o seguinte: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, 2 Crônicas capítulo 7, e disse-lhe:
ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Observamos esse detalhe. Nós precisamos orar para buscar a santificação. Não existe santificação sem sacrifício. O crente que não ora não atinge a santificação, não alcança a santificação. Aí ele diz para Salomão: Salomão estava orando, eu ouvi a tua oração. Então Salomão estava conversando com Deus, ele estava orando, eu ouvi. Glória a Deus. Mas aqui ele não diz assim: eu ouvi a oração do meu povo. Ele disse: eu ouvi a tua oração. A mesma coisa ele disse para Daniel. Ele disse para Daniel. Então vejamos só essa colocação aqui para nós. Versículo 13. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, veja bem, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha a colocação, esse outro versículo aqui todo mundo conhece, mas o de cima que é, ele não fala. Esse aqui todo mundo conhece, o versículo 14. Mas no versículo ele diz: se eu cerrar o céu e não chover, né? Se eu ordenar os gafanhotos para comer os alimentos, porque na época eles viviam de roça, não é isso? Viviam da vinha. Se eu enviar os gafanhotos para comer, a fome vem, né? A fome virá. Mas, olha bem, se este povo que se chama pelo meu nome, se essa igreja, a igreja do país, a igreja do mundo inteiro, se humilhar e orar, o Senhor vai ouvir a oração. Aleluia. Não vai ter zika, não vai ter, não é o nome do negócio aí, não vai ter corona, não vai ter nada disso que vai resistir. Né? Não vai ter nada disso que vai resistir. Sabes por quê? Porque o povo de Deus dobrou seu joelho e orou. Graças a Deus. O povo de Deus buscou a santidade. A igreja precisa, para nós estarmos avivados, não consegue se avivar a igreja com grito, com zoada, com pulo, com tambor. Só se aviva a igreja com o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus aviva a igreja. Glória a Deus. Mas para isso é preciso essa terceira parte: se humilhar e orar e buscar. Oh, glória a Deus. Essas são as colocações importantes para nós ficar com essa reflexão. Aleluia, Deus. Pegando lá da santificação, onde nós estávamos lendo, só o restante do versículo. Coisa maravilhosa, né? Só o restante do versículo. E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Eita glória. A cura não vem antes do perdão. Observe esse detalhe. Os irmãos conheceram o pastor Coutrinho, quando ele ia orar por uma pessoa: você quer aceitar Jesus? Não, agora não, então não vou orar. Ele ia embora. Nós saímos daqui, arranjamos um carro, fomos orar por uma mulher lá no João Paulo, que aí o irmão nos levou a gente lá. Quando chegou lá, ele perguntou: pastor, não vou orar não, bora embora. Ela não quer. Primeiro vem o perdão, né? Se humilhar e orar, né? Se converter. São fundamentais para a gente observar esse detalhe. Glória a Deus. É fundamentais para nós observar esse detalhe, né? Converter dos maus caminhos. Aí sim,
o Senhor vai ouvir as nossas orações e perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.